Olá, aluno do primeiro ano do ensino médio. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o PET, Programa de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação, volume 4, semana 1. Esse PET fala sobre progressões aritméticas, PA, um assunto tranquilo, mas muito importante para a gente aprender aí. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva e não deixe de comentar no final do vídeo se você gostou, se você entendeu e se você quer pedir alguma coisa. Um abraço, bons estudos, eu estou indo ali para o quadro para a gente resolver o PET. Atividade 1. Determine a razão das progressões aritméticas abaixo e classifique-as em crescente, decrescente ou constante, conforme ilustrado na letra A. Então, o que a gente tem que lembrar sempre quando eu estou falando de progressão aritmética, de PA? Quando eu tenho essa sequência, a PA é uma sequência de números, de termos, e que existe uma constante para determinar o próximo termo. A ideia é sempre fazer o segundo termo menos o primeiro. 13 menos 9, 4. Na verdade, não é o segundo menos o primeiro, é um termo menos o seu antecessor. Então, por exemplo, o 17 menos 13 deu 4. O 21 menos 17 deu 4. E assim por diante. Essa constante é o que a gente chama de razão. Sempre que ela for positiva, a PA é crescente. Olha a ideia, os números estão aumentando. 9, 13, 17, 21, 25. Então, essa é a ideia. A gente vai fazer isso para as outras. 2 para 9 é 7. Faz aqui, 16 menos 9, 7. 23 menos 16, 7. Então, achamos essa PA. É uma PA, quem que é a razão dela? A razão é 7. Se é positivo, é uma PA crescente. Essa vai ser a nossa ideia. Observe que ela é crescente mesmo, está aumentando. Olha a letra C, 23, 21, 19, 17, 15. Os termos estão diminuindo. A nossa sequência ali está sendo decrescente. Vamos confirmar isso, 23 e 21. Muito cuidado, que o aluno pensa que é para ele fazer assim, 23 menos 21, o maior menos o menor. Não, é o termo menos o antecedente dele. Como 23 não tem ninguém antes, eu vou fazer 21 menos 23. 21 menos 23 é menos 2. Olha lá, 19 menos 21, menos 2. E assim por diante. Então, a razão aqui vai ser menos 2, que é um número negativo. Se é negativo, é uma PA decrescente. E por fim aqui, 9, 9, 9, 9. O que é isso? A minha PA aqui, 999. Um menos o outro é 0. É o que a gente chama de constante. A própria carinha da PA já dá essa ideia pra gente. A razão, então, é 0. Leonor, isso pode acontecer? Pode. O que vai acontecer com a sua PA? Ela é uma PA constante. Então, o número 1, um pouquinho mais teórico, mas para você ir pegando essa ideia. Atividade 2. Determine o primeiro elemento de uma PA com 120 termos, na qual o último termo é 570 e a razão é 4. Antes de eu resolver essa questão, eu vou inventar uma PA aqui só para você entender algumas ideias. Se eu faço aqui 2, 5, 8, 11, 14 e assim por diante. Isso aqui é uma sequência. Faz aqui, o sucessor ali, é 2 e 5. Faz o 5 menos o antecessor. 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 11, 3. E assim por diante. Isso é uma sequência, isso caracteriza uma PA. Para eu ter o próximo termo, eu vou sempre somar uma constante. Olha lá, eu tenho 2. Se a minha constante é 3, 2 mais 3, 5. Soma 3 de novo, 8. 3 de novo, 11. Mais 3, 14. Mais 3, 17. Mais 3, 20. E aí você consegue quantos termos você precisar.
Então, numa PA, eu sempre preciso do primeiro termo, que a gente indica por A1, primeiro termo. Quem que é esse daqui, ó? A2, A3 e assim por diante. E eu sempre tenho uma razão. 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. Esse número que é constante aqui é o que a gente chama de razão. Em geral, a gente indica ele pelo um R minúsculo, mas como aqui nesse quadro a minha letra não fica muito boa, eu faço o R maiúsculo mesmo, não faz diferença não. Tá? Essa vai ser a ideia. Para toda PA, eu preciso da razão e preciso do primeiro termo. Se eu tenho a razão e tenho o primeiro termo, a gente consegue qualquer termo da PA. Eu não vou explicar aqui a formulinha, porque senão o vídeo fica muito extenso e muito cansativo. Mas para eu descobrir um termo qualquer da PA, eu tenho uma fórmula. Tá? Olha o que acontece aqui. Se eu pedir para você qual que é o quinto termo da PA, esse A5. Você vai fazendo aqui na mão, né? 2 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. O A5, ó, é 14. O que indica esse 5? A posição que ele está. Se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o terceiro. Aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Esse A5 indica a posição que ele está. Mas o número mesmo é o A5. Então, a gente sempre vai ter que ficar atento a isso. Se eu peço para você, por exemplo, o 20º termo dessa PA, se você não souber calcular, você vai fazer na mão. É até possível você fazer na mão. Agora, se eu peço para você o A128, se você não conhece a fórmula, você apanha muito. É possível fazer, mas o que você vai ter que fazer? 2 e somando 3 mais 3 mais 3 mais 3, 127 vezes. Você vai enjoar de fazer isso. A formulinha fala exatamente isso pra gente. O AN é um termo qualquer. Significa qualquer termo que você quiser achar da PA. Você vai precisar do primeiro termo, n-1, que é a quantidade de termos ali, o n, vezes a razão. É isso que a PA fala pra gente. Então, olha o que ele fala. Determine o primeiro elemento de uma PA com 120 termos. É o n. Da qual o último termo é o 570. No nosso caso aqui, o último termo é o AN e a razão é 4. A gente vai jogar lá na formulinha. Vou apagar aqui agora. Isso aqui foi um exemplo bobinho, mas só para você entender onde que eu quero chegar. E aí foi o que eu te falei. Se você quiser saber mais sobre PA, eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Vou deixar aqui na descrição. Mas aqui para esse vídeo vai ficar muito longo e vai ficar muito cansativo. Tá? Então, como eu tenho 120 termos, eu posso chamar até aqui de A120. Porque o N daqui é o mesmo. Então, eu vou colocar assim, o A120 é igual a A1 mais 120 menos 1 vezes a razão. Então, o A120 é igual a A1, 120 menos 1, 119 vezes a razão. Eu gostaria que você gravasse essa forma. Se aqui é 120, aqui é sempre 1 a menos. Se você lembrar isso, você faz mais rápido. Saber a fórmula é fundamental para PA e PG. Eleonora, de onde vem a fórmula? Tem como explicar? Tem, e nem é tão difícil, mas se você sabe a fórmula, você ganha tempo. Tá? Então, o A120 é 1 mais 119R. Então, o A120 é 570, igual a A1, que é o que ele quer saber, o primeiro termo, o primeiro elemento, mais 119 vezes a razão, que é 4. Aqui é fazer conta, 570 é igual a 1, sempre resolver as multiplicações primeiro, o 119 vezes 4, 476. O A1, então, vai ser 570 menos 476, isso dá 94. Esse é o meu primeiro termo. Essa vai ser a nossa ideia, tá? Foi isso que ele pediu pra gente. Olha a atividade 3. Considere a sequência 8, 11 e 14. Determine o termo geral dessa sequência, sabendo que se trata de uma PA. Termo geral é isso, A1 mais N menos 1 vezes R. Por que chama termo geral? Consigo determinar qualquer termo da PA. Então, é isso que ele quer saber, quem que é o AN. O A1, olha quem que é, o primeiro termo, mais N menos 1,
é um termo qualquer, então não tem como eu saber quantos termos vai ter, vezes a razão. Como é que eu calculo a razão? Ó, um termo menos o antecedente. 14 menos 11, 3. Se eu fizer aqui, ó, 11 menos 8, 3. Então, a minha razão aqui é 3. É sempre isso que a gente tem que procurar. O AN, então, é igual a 8 mais multiplicações primeiro, então faz a propriedade distributiva. 3n menos 3. O AN, então, vai ser 8 menos 3, que é 5, mais 3n. Esse é o termo geral. Quer ver? Ó, só para você ter ideia. Vamos fazer na mão. 8, 11, 14. Está indo de 3 em 3. Então, 14, 17, mais 3, 20, 23 e assim por diante. Vamos fazer um teste aqui, ó. Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4, o A5 e o A6. Gente, o exercício acabou aqui, tá? Eu estou fazendo só para você entender a ideia do que é o termo geral. Se eu quiser descobrir o sexto termo significa que o n é igual a 6. Lá na formulinha que eu escrevi aqui, ó, A6 é igual a 5 mais 3 vezes o 6, que é o valorzinho de n. Multiplicação primeiro, 3 vezes 6, 18. 18 mais 5, 23. Ou seja, ó, eu achei essa formulinha geral. A n igual a 5 mais 3n. Para achar o A6, não é necessário, a gente faz na mão. Eu fiz aqui mais rápido do que usar a fórmula. O problema é quando ele vai pedir para você, por exemplo, o A215. Você teria que escrever 215 termos na mão. Isso fica inviável. Se você tem a fórmula, olha quem que é, ó. 5 mais 3 vezes 215. A única conta que você vai ter que fazer é isso, ó. 3 vezes 200, 600, vezes 15, 645, 650. Ou você aprende a usar a formulinha, ou você escreve até os 650, que fica totalmente inviável. Essa vai ser a nossa ideia aqui, tá? Seguindo, questãozinha do Enem. O slogan "Se beber não dirija", muito usado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para os problemas graves da ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas e suas consequências para o trânsito. Um problema grave pode ser percebido como um assunto tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para o motorista alcoolizado foi aumentado. Em consequência dessas alterações, o número de acidentes registrados em uma rodovia, suposto nos anos em que ocorreram as alterações após 2013, foi alterado conforme nos dados do quadro abaixo. Então, ele colocou ó, número de acidentes em 2013 nessa rodovia, 1.050, em 2014, 900, em 2015, 850. Ou seja, vem diminuindo aí. Suponha que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada em 2014 para 2015. Com base nessa situação, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi. Cuidado, ó, que de 2013 para 2014 diminui 150. E de 2014 para 2015 diminui 50. Do jeitinho que está aqui, não é PA não. Mas ele fala assim, ó, suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada em 2014 para 2015. Ou seja, como se a gente fosse contar aqui. Ele quer saber o número de acidentes em 2018. Esse aqui é até tranquilo, ó. Dá para fazer na mão. Vou fazer pela formulinha para a gente treinar, tá? Mas você podia fazer na mão aqui mesmo, não tem problema não. Esse aqui é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4, esse é o A5. É isso que a gente quer saber, o A5. A minha razão aqui, ó, é menos 50. Então, eu tenho que o meu A1 é 900, a razão é menos 50 e a gente quer saber o A5. Vou jogar na formulinha do termo geral. A1
mais n menos 1 vezes a razão. O A5, ó, eu gostaria que você gravasse isso. É sempre o A1, desconta 1. O 5 menos 1 você consegue escrever direto, ó. 4R. Já pode escrever aqui direto. O A5, então, vai ser 900 mais 4 vezes o menos 50. Isso vai ser um 900, 4 vezes 5, 20. Cuidado com o sinal, menos 200. Aqui vai ser igual a 700. A alternativa certa é a alternativa D. É lógico, ó, aqui não ia ser nenhum sacrifício para a gente fazer isso. Questãozinha do Enem aí, ó, que a gente conseguia resolver sem problemas, sem fórmula. Ah, mas quis fazer a fórmula, que é o objetivo do PET, para a gente treinar. Atividade 5. A sequência dos números pentagonais está ilustrada na figura abaixo. E aí ele foi marcando os vértices, ó, e observa que ele coloca um pentágono dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, e assim por diante. Fazendo apenas a contagem de pontos em cada borda externa, o perímetro de cada pentágono, chegaremos a A1 igual a 5, A2 igual a 10, A3 igual a 15, A4 igual a 20. Ele quer saber qual que é o valor de A20. Olha o que a gente tem aqui, ó. De um termo para o outro, está aumentando sempre 5. Se está aumentando sempre a mesma coisa, significa que é uma PA. Se a soma é sempre a mesma coisa, é uma PA. Quem que vai ser a nossa PA no caso? Ó, o primeiro termo é 5, a razão é 5 e ele quer saber o A20. Olha como eu gosto de escrever o A20, ó. O A20 é o A1, desconta 1 aqui, 19 vezes a razão. Já sai direto. Então, o A20 vai ser 5 mais 19 vezes 5. Isso aqui vai ser 5 mais 19 vezes 5. Eu gosto até de pensar assim, ó. Aqui é 1, 5 e aqui 19 vezes 5. Isso aqui vai ser esse 1 com esse 19. Pensa o 5 como laranja. Eu tenho uma laranja mais 19 laranjas. Eu tenho 20 laranjas. 20 vezes 5, 100. Essa vai ser a nossa ideia. Ah, ou você poderia ter feito a conta. 19 vezes 5. 20 vezes 5 é 100. Menos 1, 95. Mais 5, 100. Ah, Leonor, esse aqui também dava para fazer, ó, observando a sequência. De 5 em 5, eu consigo fazer isso sem fórmula. Problema nenhum se você consegue fazer sem fórmula. Estou fazendo com formulazinha para a gente treinar a ideia da PA. Seguindo a atividade 6. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas produzidas em 2021 foi. Olha o que ele faz, ó, 2012, 50,25 toneladas, 2013, 51,50, 2014, 52,75, 2015, 54 toneladas. Qual que vai ser a nossa ideia aqui? Faz 1 menos o anterior, ó. 51,50 menos 50,25 dá 1,25. Aqui também vai dar a mesma coisa, ó. 52,75 menos 51,50 é 1,25. E assim por diante. Ou seja, temos uma PA. Para eu obter, ó, eu sei que 2012 foi 50,25. Para eu obter o próximo, é só somar 1,25. De 2013 para 2014, é só somar. Ele quer que a gente faça isso até o 2021. Não é impossível fazer na mão, mas eu vou fazer aqui usando as formulinhas. Ó, eu tenho que o meu A1, que foi a primeira produção que ele registrou ali para gente, foi 50,25. Eu tenho que a razão foi 1,25 e eu quero saber o 2021. De 2012 até o 2021, a gente vai ter passado aí, ó, 10 etapas. Cuidado para não achar que é 9.
tá? Se precisar, conta no dedo, 12, 13, 14, a gente vai ter 10 etapas. Então, eu quero saber quem é o A10. Pode usar a formulinha do termo geral, pode escrever ela direto, ó, A10 é A1, desconta 1, N menos 1, 9 vezes a razão. Então, vai ser 50,25 mais 9 vezes 1,25. Isso aqui vai ser 50,25. Essa continha aqui eu já tinha feito antes. 11,25. Lembra como é que faz isso? Ó, 9 vezes 1,25. Ignora a vírgula, faz o cálculo normal. 5 vezes 9, 45. 2 vezes 9, 18. Mais 2, 22. 1 vezes 9, 9. Mais 2, 11. Fiz a conta como se a vírgula não existisse. No final a gente encaixa o total, ó. 1, 2, 1, 2. Então vai ficar 50,25 mais 11,25. Soma 50, vírgula debaixo de vírgula, na adição de números decimais. Aqui 50, aqui 61. Então, 61,50. Esse vai ser o meu total. A alternativa certa é a alternativa E. Com isso, a gente finaliza o PET 4 da semana 1, volume 4 já, semana 1. Não deixe de nos acompanhar na rede social. Não deixe de me acompanhar também na minha rede social e lá no meu canal para você ver mais assuntos. Um abraço, bons estudos e até a próxima semana.